Olá pessoal, eu sou o Laudemir. Na videoaula de hoje eu vou explicar como criar aí umas caixas de combinação personalizadas no Excel. Então aqui eu tenho alguns estados e algumas cidades aqui referente a cada estado. Então eu quero aqui que toda vez que eu mudar o estado aqui eu tenho as cidades referente ao estado que eu escolhi na primeira. Então aqui, se eu mudar o estado, eu mudo a lista da outra caixa de combinação também. Então eu posso fazer aqui o preenchimento aqui como alterar a cor do preenchimento, a cor da letra, o tipo, o negrito. Eu posso alterar a quantidade de linhas suspensas, a, o intervalo, o range de entrada. Então tudo isso eu posso alterar aqui. Meu range de entrada pode ser automático. Então, por exemplo, aqui se eu inserir mais algum texto aqui, ele vai aparecer aqui. Então tudo isso automaticamente. Então posso ver aqui, por exemplo, aqui ó, muda automático aqui o meu range de entrada e a quantidade aqui de linhas suspensas. Então não é difícil de fazer, isso é fácil. Então vamos ao primeiro passo. Primeiro eu preciso criar meus intervalos de entrada. Então aqui eu tenho o intervalo das cidades, dos estados e as cidades aí de cada estado. Então eu vou aqui no gerenciador de nomes e eu crio aqui os ranges de entrada. Então eu tenho aqui o range de entrada, por exemplo, da Bahia. É um range fixo, então aqui está fixo, aqui no estado da Bahia. Então se eu inserir mais alguma coisa não vai alterar. Porém aqui em Goiás eu fiz um range automático. Então vou explicar como que eu fiz esse range automático. Eu vou copiar aqui e vou colar no Excel que fica mais fácil para mim explicar. Então eu dei o nome aqui com o estado referente às listas de cidade. Então essas cidades aqui são de São Paulo, então estão aqui com o nome de SP. Então eu vou fechar aqui e eu vou colar aqui em minha função para me explicar. Então vamos lá. O que eu fiz? Utilizei a função desloc, minha referência à célula E5. Eu sempre preciso lembrar aqui que eu preciso travar ela, então tem que estar travada a minha célula. E uma função aqui que conta a altura. Então, conte valores aqui na planilha 1, coluna E, menos 2. Por que menos 2? Porque eu tenho um texto aqui de cima que é o retorno aqui da minha lista, da minha caixa de combinação. E eu tenho o nome aqui do estado das cidades. Então, eu retiro esses dois da lista. Então, essa é a minha forma. A única coisa que eu preciso tomar cuidado é que algumas vezes aparece uma aspa simples aqui na frente. Então ela não vai funcionar. Então eu preciso retirar caso ela aparecer. Então a parte aqui é isso aqui. Essa parte de nomear os ranges de entrada. Então aqui se eu tirar esse valor que eu inserir, também ele vai sair daqui. Muito bem. Então feito isso, eu vou inserir aqui minhas caixas de combinação. Menu desenvolvedor, na guia desenvolvedor, e eu vou inserir aqui uma caixa de controle ActiveX, aqui caixa de combinação. Eu insiro em qualquer lugar aqui. Eu vou excluir ela e eu vou explicar a partir das que já estão prontas. Então, no modo design habilitado, eu clico aqui com o botão direito sobre ela em propriedades. Então eu tenho todas as minhas propriedades aqui dessa minha caixa de combinação. O preenchimento, a cor da borda, a cor da letra, a célula que vai retornar o valor que eu escolher e o intervalo de entrada. E mais algumas outras aqui, tamanho, várias outras. Então, por exemplo, se eu precisar enviar o valor para outra planilha, aqui eu insiro o nome da planilha,
e a célula que eu quero inserir. Que eu quero que ela envie esse valor. Ela vai enviar para esta célula. Aqui é o range de entrada. O range de entrada é inserido através de uma macro. Então, que são os nomes dos ranges que eu criei aqui na minha guia fórmula. Então, aqui são esses nomes. Então, o que acontece? Eu vou lá no meu Visual Basic e eu tenho aqui a minha macro que insere os valores nessa planilha, nessa caixa de combinação. O que eu faço aqui? Eu tenho uma variável x aqui que vai fazer a contagem aqui dos valores que eu tenho na lista de cidades referente ao nome que está na caixa de combinação 1. Então aqui eu escolhi Goiás, desabilitar o modo design. Então aqui se eu escolhi Goiás, então ele vai atribuir para essa caixa de combinação, quando eu clicar nela, o que está na função que eu criei aqui como Goiás. Então ele vai fazer a contagem do range, quantos valores tem. Se for maior do que 20, ele vai deixar somente 20. Por quê? Por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho muitos aqui, então ele deixa apenas 20 e cria essa barra de rolagem aqui para que eu possa navegar nas restantes. Quando for uma que tem menos cidades, então ela aparece somente aqui 100 linhas sobrando aqui, 100 linhas na suspensa sobrando. E aqui na minha caixa 2, o range de entrada vai ser o que está no Combo Box 1. Então, se eu selecionar Goiás, ele vai pegar o range de entrada referente a Goiás e vai atribuir a essa caixa de combinação. E aqui ele já fez a contagem, então ele vai atribuir as linhas suspensas. Então ele vai contar quantas linhas suspensas e vai atribuir o valor de x aqui nas linhas suspensas. Então, muito simples. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um curtir. Quem tiver dúvida, posta nos comentários. E um abraço a todos.